gente estava trocando ideia ontem, de primeiro compartilhar as experiências de vocês, de como vocês fizeram, algum programa que teve dúvida, e aí depois eu entraria com algumas boas práticas na essência da programação mesmo, né, na organização. Dentro dos desafios que vocês fizeram, o que vocês gostaram, o que poderia melhorar? Brainstorm mesmo, tá, gente? Eu acho que pra mim, como eu não conheço nada de linguagem da programação, então, variáveis, beleza, escopo lá. Então, esses itens têm que estar claro pra mim como eu devo apresentar para ter a resposta Eu acho que isso correta. tem a ver também com o raciocínio lógico, né? Também. Né, Luna? Que eu estava assim, uma besteirinha. A gente tem a mania de pensar complexo e é simples. Sim. Sim. Né? Então essa decomposição desses elementos do problema, ele é importante, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa decomposição, que é pegar esses elementos que o problema traz, né? Ou que ele quer que que a gente descubra, que ele quer que faça, para a gente poder, antes de mostrar o algoritmo, ele é uma etapa antes, né, de fazer essa decomposição, né, do problema, que isso é importante. Esmiuçar, né? Isso. Vocês vão ver como que a gente faz aqui, eu ensinar alguns modelos para vocês. Que mais? Ok, gente, eu vou passar então um pouco dessa minha experiência e depois a gente pode pegar um código mesmo e aplicar isso que eu vou compartilhar com vocês no código. Tá? Legal. Então assim, ó, basicamente dentro do que a gente fala de desenvolvimento de sistema, ele tem 3 momentos muito clássicos que a gente quer trazer para vocês para efeito de didática, tá? Que eu tenho um momento que a gente chama de input, tá? Ou entrada de dados. Eu tenho um momento de processamento. Sim. Tá? Que é normal. E eu tenho um momento de output, que é de saída de informação. Porque o programa, basicamente, ele vai pegar dados e tentar transformar ele em informação. Isso vale para a gestão do conhecimento também. Dado só é informação, se ela pode tracionar o negócio de vocês. Porque se não traciona, se ele não entrega algum valor que seja significativo, é um dado qualquer, tá? Um dado solto. É um dado solto, Sim. né? Então, o que nós fazemos quando a gente fala de processamento, né, um algoritmo? Eu vou pegar um dado e transformá-lo e gerar uma informação, tá? Então eu tenho basicamente esses 3 momentos dentro de quando eu desenvolvo um algoritmo para implementar, ok? Quando eu estou fazendo a etapa 1, vou colocar os números aqui, tá? Num programa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, esse programa serve para quê? Tá? Então, a gente cria o que a gente chama de cabeçalho, que é essa parte aqui. Onde eu falo para que aquele programa serve, né? Quando eu tenho, às vezes um programa ele passa pelo que a gente chama de versionamento, então pessoas vão fazendo manutenção. Então é importante nesse descritivo do versionamento saber quando ele foi feito, o que se mudou, tá? Porque às vezes eu não tenho um profissional do meu lado. Então o cabeçalho ele vai me ajudar a entender, né, de uma forma geral o que o programa faz, mas as inúmeras versões que eu possa ter dele, e nessas versões o que foi feito nesse programa, tá? Então isso faz parte do cabeçalho, né? E no cabeçalho então eu tenho basicamente os dados, né? O que faz, para que ele serve, importante, né? Muitas vezes, às vezes eu tenho programas que um chama outro programa, tá? Então ter uma visão mínima de se ele é chamado, quem é o chamador. Às vezes a gente já consegue ver uma hierarquia, né? Porque um programa ele pode resolver um problema, mas às vezes um problema ele é decomposto em vários programas. Várias fases. Que a combinação e esses programas serem acionados
pode me ajudar. Por exemplo, para fins didáticos, a gente só está usando dados impostados, através do escreva e leia. Mas o que o número está falando é que, em vez de usar o recurso escreva e leia, ele vai puxar de outro programa e na base de dados, análise de dados, isso é importante. Lembra que um programa, né, que a gente tem... Vocês vão ver ao longo, isso é numa visão um pouco mais avançada. Mas aqui eu tenho um problema, né, que ele vai ser decomposto em vários módulos, e cada módulo desse vai fazer uma parte para resolver. Então, dentro desse, eu tenho um momento que chama esse, volta um valor, chama esse, volta... Então, essa questão de identificar quem me chamou e se eu chamo alguém, porque pode ser que eu tenha mais níveis aqui, né, já me dá uma noção de como ele está dentro de um ecossistema. Então, essa visão aqui, que a gente chama de fluxograma, muitas vezes ela é necessária para eu entender o contexto. Então, um programa ele pode ser isoladamente resolvendo um problema, de uma forma geral, como é o que a gente está aprendendo, mas ele pode ser parte da solução de um grande problema. Tá? Então, essa visão de se ele é quem chama ele, chamador e chamado, num cabeçalho pode ajudar eu compreender onde ele está dentro do ecossistema. O robôzinho que a gente usa é assim. Sim, você vai nas telas, fluxo de tela, vai entrando, entendeu? Mas internamente você vai ver que a forma como ele obteve aquela informação que o seu robô está capturando, pode ter um encadeamento de programas. Que vão... Ali, mas aí você... fonte. O chamador e o chamado pode ser o sistema cópia e o sistema sim. Pode ser Então, nesse nível, falando... e pode ser num nível mais granular, porque às vezes o problema, ele chega a um nível de complexidade, que se você colocar tudo num programa só, vai ficar muito confuso, muito complexo. Então eu pego esse programa grande e quebro ele em partes menores. As etapas, né? Em etapas. Eu posso criar um módulo, vamos supor que ali vai ter um módulo só de cálculo do imposto de renda. E aí eu vejo que ele é grande, ele é complexo. Então eu vou criar um módulo só para ele, um programa que porque eu vou... se você tiver problema numa variável e você deixar ele nesse aspecto macro, pensa que você vai ter que revisar tudo. Tá? Né? Então assim, eu estou dando uma visão um pouco mais ampliada, mas para ter uma visão de como eles podem chamar. Então, chamador e chamado é um elemento que às vezes, quando a gente está no desenvolvimento, ele é importante para eu poder entender um pouco essa complexidade. Normalmente no cabeçalho também, por conta dessas manutenções, quando elas existem, eu coloco versão, a data da alteração, o autor e um descritivo dessa alteração. Porque aí quando eu abro o programa, que a gente chama de código-fonte, eu sei quem mexeu e quando foi a última versão que foi para a produção. Pra você não se perder. Não me perder, né? E pode ser que às vezes a gente até tem alguns códigos que a gente faz, que assim, aí depende de cada sistema, né? Ou cada conjunto de programadores. Mas, quando eu começo a fazer a manutenção num programa, eu coloco XXX aqui. Que a gente convencionou que aquele código está em manutenção. Para saber que alguém está mexendo nele, não foi para produção, e se a outra pessoa tiver que fazer intervenção, saber quem é que está fazendo. A versão está... Tá sendo em manutenção. Pode colocar em manutenção, alguma coisa assim, para ajudar. Então, o cabeçalho, ele ajuda na comunicação entre esses analistas, né, que estão trabalhando com esses programas. Porque às vezes eu tenho demandas que chegam das áreas de negócio e que vão mexer às vezes no mesmo programa, então eu preciso ter essa gestão de controle. Tem aplicativos que até fazem controles de check-in e check-out, que quando eu pego um módulo para alterar, ele trava aquele módulo para não deixar outra pessoa alterar. Nos sistemas mais robustos eu tenho esse tipo de controle. Tá? Como se fosse você pega uma planilha e protege a planilha. Isso, alguma coisa desse tipo. Tá? Então o cabeçalho ele é muito importante, que vai ajudar em eu estar sabendo como aquele programa funciona, se tem alguma hierarquia, ele está no meio de algum conjunto e essas questões de alteração. Então ele dá uma estrutura bem mais simples, claro, né, o início, de falar o autor e a data atual. Aqui eu já estou trazendo uma versão que se um dia vocês abrirem um programa, vocês vão ver esse tipo de estrutura no cabeçalho. Tá? Ok, então na entrada de dados eu tenho essa parte de fazer o cabeçalho.
A segunda etapa que eu tenho depois do cabeçalho é a declaração das variáveis. Né? Onde eu tenho tipos de variáveis específicas para tipos de variáveis específicas para tipo de dados. Tá? Então o que eu estou falando? Se eu vou trabalhar com números reais, eu tenho um tipo de variável. Se eu estou trabalhando com caracteres, eu tenho um tipo de variável. Né? Então é muito importante o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é essa decomposição do problema, para eu entender que tipos de dados aquele problema vai manipular, para definir que tipo de variáveis eu vou utilizar. Mas por que você precisa definir? Vamos imaginar que eu vou trabalhar com variáveis reais, caracteres, uma coisa bem mais ampla. Ok. Para que meu resultado ocorra, se eu delimito ele, talvez ele não vai me dar a resposta correta. Claro. Então é esse entendimento. Por que eu não deixo isso aberto? Ok. Eu acho que ele está falando da adequação, aquele exemplo que eu dei, por exemplo. Quando é que eu vou usar uma variável real ou um inteiro, um número inteiro? Isso. Você vai ter um número fracionado, eu preciso desse resultado, mas vai dar tipo assim, 2.453,25. Se você já usa um número inteiro... Não, esse tipo de dado que ele falou, entendeu? Ele me remete a usar um tipo de variável diferente. E tem muito a ver com o espaço de armazenamento de dados, né? Tem também, mas primeiro é a questão de ser coerente, né? Do tipo de dado que eu vou manipular para o tipo de variável. É como se fosse caixinhas. Eu tenho os dados que você vai buscar. Buscar, porque senão vai manipular. ser um tamanho gigantesco. Entendi. Eu uso para aquela finalidade específica. E eu não tenho tanto tipos de variáveis assim, tá? Basicamente eu tenho quais? Caractere, inteiro, real e Lógico. E o lógico. Né? E fazer uma primeira versão tal, beleza, para fazer algum teste. Mas a gente busca fazer uma compreensão, pelo menos inicial primeiro, para não gastar tanta energia, às vezes quando dá um erro e eu ter que descobrir. Então, por exemplo, se a gente fosse olhar para aquele enunciado, né? Então, eu preciso, qual é o objetivo, né? Identificar a idade da pessoa, né? Vamos supor, né? Então, ok, identifiquei o objetivo. Para identificar a idade da pessoa, eu preciso de que elementos? O ano que ela nasceu, o ano do nascimento. Ano do nascimento. E o ano que a gente está. Né? E o ano atual. Okay. Né? Qual é a regra de negócio que eu preciso aplicar para poder descobrir a idade da pessoa? Um menos o outro. Então eu tenho uma regra, né, que é a idade, que é o que chama no algoritmo, que é a linearização das expressões. Eu vou colocar um cálculo, mas de uma forma linear. E aí eu vou precisar lembrar de alguns fundamentos que a gente vai rever. Na montagem das expressões. Isso. Então vamos lá. Então a idade é igual... Coloco o sinal normal, tá? Depois cada linguagem vai ter sua característica, mas aqui. A gente então, está só estruturando o pensamento. O que vem primeiro? O ano atual. Então o ano atual. O atual menos o ano. Menos ano nascimento. Pronto, fiz a decomposição do meu problema. Tá? Então aqui o que vai me dar? Eu preciso de 3 variáveis, né? Uma idade, um ano atual, um ano nacional. Como idade, eu verifico qual é o tipo de variável que eu vou potencialmente utilizar. Qual que seria? Inteiro. Né? Inteiro. As numéricas, né? Tá, ok. Tá? Então, o tipo. É como se eu tivesse um mini planejamento. Sim. Né? Sim. Um tipo inteiro.
Então, a gente recomenda fazer primeiro uma decomposição para compreender, né, o que eu tenho que fazer no programa para depois entrar no processo propriamente dito, tá? Então, colocando para vocês aqui, ó, vamos resgatar um pouquinho a regra dos elementos da operação, né? Quais são os operadores que eu tenho? Mais, menos, né? Ok. Depois, eu tenho as multiplicações, as divisões, né? E eu tenho a exponenciação. Eu tenho também, o que me ajuda dentro desse ecossistema, os parênteses, né? Então, quando a gente fala de linearizar a expressão, eu vou trabalhar com essas sequências para poder executar. Normalmente, o processo ele trabalha, ele entende e prioriza nessa ordem. Né? O que tiver parênteses, prioridade. A exponenciação eu não lembro, mas primeiro multiplicação e depois... Parêntese, a potenciação, Isso. multiplicação e divisão, mais e menos. É nessa ordem. Então, né? Então, lembrando dessa sequência, aí eu vou linearizar a minha expressão. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente poder trabalhar a linearização da expressão. Não é legal? Para a gente poder, então, fazer a operação. Então, qual que é a estrutura básica do programa? Tá? Então, eu estou falando aqui que é a descrição do programa, depois a declaração das variáveis, que eu já fiz um estudo preliminar de os tipos, né, que eu preciso. Depois tem uma parte que é importante dentro dos programas, que é inicializá-las. O que é isso? Isso deve ser um pouco novo para vocês, tá? Quando eu faço um programa, quando eu declaro uma variável, ela já recebe um valor que a gente chama de padrão. Então, se eu declaro uma variável que é inteira, ele já recebe 0. Se eu declaro uma variável que é um caractere, ele já recebe um valor, porque é uma caixinha, né? Uma variável é uma caixinha, recebe um valor padrão, ok? Mas as boas práticas de programação sempre recomenda se certificar que realmente ela está sendo zerada, vamos dizer assim. Porque na programação é muito comum, às vezes as variáveis, que eu falei que um programa chama o outro e tal, e ficam lixos nessas variáveis. E elas afetam diretamente os resultados. Criar uma área para eu inicializar, para eu garantir que elas vão ser resetadas, para não correr o risco. Às vezes, aquela coisa da programação tem muito do copia e cola, né? E aí fica, às vezes, uma variável lá, que nem você está usando no programa, mas ficou lá. Mas eu consigo identificar lá no meu descritivo? Não, ela fica no... Ela fica declarada. Mas quando a gente faz um programa, mesmo que o recurso do copia e cola pode ser útil, eu preciso revisar, eu preciso olhar o meu programa para ver se não tem algum lixo que ficou lá e que às vezes eu não preciso nesse novo programa e a variável ficou declarada, enfim, tá? Tem que dar uma revisada. Tem que dar uma revisada. Então assim, ó, faço a declaração, como vocês fazem, e depois eu faço a inicialização, que é garantir que ele vai receber um valor padrão, ou que a gente chama de valor default, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Para que não fique lixo nessas caixinhas, que na hora que eu uso, às vezes dá erro ou dá um valor, eu acho até que deu certo e não funciona. Tá? Depois da inicialização das variáveis, eu tenho a parte que a gente chama de entrada de dados, onde eu vou fazer coletas. Que pode ser uma intervenção manual, alguém digitando alguma coisa, ou pode ser uma intervenção que eu estou indo num banco de dados e puxando alguma coisa. Tá? Mas é clássico, esse primeiro momento é de entrar dados, né? Trazer esses dados. Lembra do input? Sim. O segunda etapa que eu tenho aqui é o processamento propriamente dito. É onde vão ficar as regras de negócio. Por isso que todas as regras precisam já ter sido, de alguma forma, interpretadas dentro de uma linguagem a mais natural, para depois eu colocar elas dentro
do algoritmo, né? E vendo a sequência, enfim, que essas regras. Por isso que eu faço uma decomposição primeiro para ver todas essas regras, para depois eu jogar para cá. Só fazer uma observação nisso que o Nomura está falando, assim, nas aulas, nas videoaulas que a gente está usando, do professor, ele fala, não, vamos construindo, já vamos direto lá no Visualg, mas é para efeito didático. O que o Nomura está chamando essa atenção é para, assim, antes da gente ir para o Visualg, escrever um rascunho mesmo no papel, igual essa estruturação, de pensar que informação vai precisar, qual fórmula, qual regra vai ser usada. No visual você termina indo, apagando, e você perde a estruturação, né? O propósito, né? Até o propósito. Então é uma boa prática. Então, ok, então, e vocês vão ver nos projetos que vocês forem trabalhar, essa parte aqui a gente chama até de histórias do usuário, tá? Que é como essas regras vão ser aplicadas. Né? Então tem toda uma metodologia dentro das salas ágeis para eu descrever esses negocinhos aqui. Era uma vez o Eduardo Nomura que foi identificar a idade da pessoa, né? E que aplicou essa... você conta uma história mesmo para descrever essa regra. Para que quem esteja programando, que normalmente executa, né? Isso. Mas aí você entende assim, você precisa disso para qual finalidade? Isso. Né? Então a história do usuário é uma decomposição do problema numa linguagem... A gente pensa que é uma besteirinha, mas Não, E para um problema, muitas vezes eu vou ter várias histórias do usuário, né? E que essas histórias vão ter uma sequência para serem executadas. Então eu pego o problema e decomponho em várias histórias do usuário. Se você pegar uma história mal contada... vai ter um resultado, é isso mesmo. Tá? E se tiver uma história mal interpretada, e diz que escreveu, não entendeu, pau no redator. Pau no redator. E por último é a saída desses dados, ok? Então basicamente o corpo do programa de vocês devem conter, uma boa prática ter esses elementos. Ok. Antes de programar também, o que eu falei com a Débora? Isso não é, assim, é uma boa prática, nem todo programador faz isso, mas aqui como é feito didático e passar essa experiência, eu acho que é importante. Uma vez que eu fiz a decomposição, eu vou fazer o que a gente chama de casos de teste. Tá? Os casos de teste é eu criar já cenários para estressar o meu programa. Tá? E como é que a gente faz os casos de teste? Eu vou ter aqui então dois tipos de dados que eu vou entrar, né? E um resultado que eu tenho que sair. Ok? Então eu tenho o ano atual, o ano do nascimento e a idade. Sabe aquela planilha Excel? Tá, eu vou fazer essas experiências lá. Então eu tenho o caso 1, né, que eu vou pegar o ano de 2019, tá, o ano de 1970 e vou colocar o resultado aqui, 49. Tá? E vou criando o caso 2. Eu vou criar um caso de erro, que é importante também, para ver como é que vai funcionar. Eu vou pegar um caso lá, onde a variável vai ficar invertida. Né? E ver se vai dar um erro. Né? Aqui ficaria menos 49. Isso que para mim é um sinal de erro. Eu tenho que dar uma mensagem de erro. E aí eu vou definir que a mensagem... E que normalmente quando você faz a análise e não define isso bem, quem é que vai... Se o gestor não define essa mensagem, quem que vai definir essa mensagem? O programador. E ele vai colocar uma mensagem que ele entenda. Não, a gente até deu uma compreensão com carinho, que ele entenda. Só que quando aquela mensagem vai para o usuário... Chega grego lá, cheio de números e letras. SQL 100, não sei o que. Javanês, pô. Tá? Então, no cenário de teste, você já exercita, estabelece as mensagens que vão... Porque a gente está acostumado a fazer teste só para dar certo, né? Ah, meu código funcionou, deu a resposta que eu queria, mas é importante prever também. E, por exemplo, eu vou criar um cenário onde as datas, os anos são iguais. Também. Né? E vou avaliar se eu quero que dê uma mensagem ou dê a 0. Então, nesse caso, eu quero que dê uma mensagem de alerta para ele. Ok?
Então, uma vez que eu criei os meus cenários de teste, tá? Aí eu vou agora entrar por algoritmo. Vou montar o algoritmo. E ao terminar o algoritmo, eu vou checar. Eu vou aplicar esses cenários. Porque quando você monta os cenários de teste, você amplia um pouco mais o escopo, né? Para ver como o seu algoritmo vai ser estruturado, né? Eu monto uma primeira decomposição, a mais básica, faço cenários de teste e depois vou dando uma verificada se eu preciso melhorar essa decomposição, pôr mais algumas regras, algumas características, né? Então, eu fico no estágio de amadurecimento aqui, que é a visão de estruturação do negócio e das regras de negócio, para depois agora ir para falar para a máquina como que ela vai ter que funcionar. Tá? Faz sentido para vocês? Total. Tá? Se vocês chegarem hoje na Aditec e falarem que tem esse hábito, os caras vão falar assim, caraca, que curso da Deb é massa pra caramba. Porque isso nem geralmente é prática lá. Ele só é porque hoje, para você passar um módulo para produção, é obrigatório você dar um print screen dos resultados dos cenários. Só que ainda não é usado de uma forma a guardar esse histórico para uma pessoa que for fazer a manutenção. Você tem um mínimo, exige um mínimo? Quantos cenários? Você pôs 3 cenários. É o mínimo? Você vai tentar criar os cenários que dê o máximo de cobertura possível para a sua regra. Quando ser poucos, mas que atinge um grande número, Sim, né? sim. Né? Os mais comuns. Não, eu acho que Não tem que ser todos. todos. Tem que ser todos. Tem que ser todos. E até, Todas as possibilidades. e até no seu programa tem uma... Caso, Revistas. não, mas tem alguns comandos que vocês vão aprender que permite que você aplique regra para todos e caso aconteça alguma coisa diferente daquelas, ele te dá uma oportunidade para você dar uma mensagem e parar o processo. Tem comandos que permitem fazer isso. Mesmo que se vier alguma boot situação... não previsto. O C, se não, escolha caso. Escolha caso. Escolha caso é um deles, né? Que vocês vão ver, tá? Enfim, mas eu tento montar, dar cobertura. Porque você pode, a gente tem o costume de botar, em vez de 2018, a gente bota 18. Sim. E ainda tem essas opções. Botou um número qualquer, não botou ano. Sim. O Botou formato. ponto. Né? Então, por exemplo, então vamos lá, vamos pegar esse caso aqui, tá? Fiz os cenários. Esse momento aqui, ó, ele é muito importante, que é o momento que você vai dialogar com o seu usuário, ok? Né? Se você não colocar mensagem nenhuma antes da coleta de dados, o cursor vai ficar pulando lá e ele... Necas. Ok? Então, quando a gente trabalha esse momento da entrada de dados, a gente busca procurar ter um diálogo empático para ele possa compreender o que ele tem que digitar. É o do famoso escreva L ali, a O mensagem. escreva L, as mensagens, o escreva L, ele é um comando de característica geral de saída de informação, né? Porque ele pega algo e joga para o console uma mensagem, ok? Mas nesse momento da entrada ele é muito importante para eu poder me dialogar, para que eu possa dialogar de forma empática com esse usuário. Então, se você deseja, tá, que ele digite 4 dígitos, você pode falar para ele assim, ó, escreva, informe, ano atual, 2 pontos, Que você já orienta ele o formato que tem que ser escrito. Eu não poderia colocar informa ano atual com 4 dígitos. também. Ok. E deixa o espaço referente a Que a gente 4. vê muitos programas, um pede a vírgula, outro não Isso. pede. Né? Então é muito normal quando a gente tem uma tela que é só monolítica, não tem o I para informações complementares, aquelas telas pop-up, tal, que eu oriente esse cliente a escrever dentro do que eu preciso de regras. Tá. Nesse formato aqui, se depois dos 2 pontos, se eu só deixasse um espaço e aspas. Isso.
Isso. Ele me daria o resultado, ele apareceria. Dependendo de como você montou os seus cenários de teste que vão agora trabalhar as regras de negócio. 18, que você falou. Ele pode digitar 18 aqui e no outro 2040. E aí? Tá, é isso que eu Não padroniza. Entendeu? Tá, mas se eu escrevo lá, informe o ano atual, porque é a mensagem que eu estou passando para o Ok. usuário, né? Com 4 dígitos. Você informou 4 dias. Eu vou no texto, né? Ok. Como eu vou delimitar o resultado? Tá. É com A, é isso que eu Não, então assim, ó, tem linguagens, Sim. no caso aqui, se ele digitar 6 dígitos, vai poder, entendeu? Ok. Pode. Mas tem linguagens tipo Natural, tipo no Java, essas linguagens você, quando oferece o campo para entrada de dados, você informa o que a gente chama de máscara. Ah, tá, é isso mesmo. E a máscara, que é um elemento a mais na programação, você não especifica isso no código, é uma característica do objeto, Lembrei, tá? lembrei. Mas é uma coisa um pouco mais avançada. Mas você pode delimitar a quantidade de bytes que é aquela máscara e que tipo de caractere aquela máscara pode fazer. Porque uma coisa é você quando a gente aprende a programação, eu tenho uma programação que a gente chama front-end e back-end. Back-end é onde vai fazer o processamento. Front-end é a tela. Então, tem linguagens, a entrada de dados ou a saída de dados, né? Então, nessa interface de front-end, eu posso definir alguns padrões. Como o front-end ele trabalha essa parte de entrada ou saída de dados, quando é de entrada de dados, eu posso criar regras nessa etapa que me ajudam, né, a ter uma qualidade melhor das informações, ok? São linguagens, são ambientes diferentes, né? Mas que fazem parte dessa composição do programa, vamos dizer assim. Um exemplo disso é o campo nome do cliente no cadastro, que tem um limite de caracteres. Sim. Essa funcionalidade. Eu posso colocar isso no código também. Eu posso colocar essa regra no código, né? Se eu não tiver aplicado essa regra numa interface, quando ela não tem, eu posso, né, colocar uma regra de, sei lá, eu estou no ano 2000, né? Mas que datas menores que não sei quanto, dá uma mensagem para ele, né, de erro. Então, eu posso ter no meu front-end aplicando algumas regras, mas se eu não tiver esse recurso, eu posso colocar no código regras para não deixar acontecer esse erro. Tá? Ok? Sim. Beleza. Mas ele chama de máscara, formatação de máscara do campo. Tá? Então a gente procura na entrada de dados ser o mais didático possível para que ajude, coitado lá, né? Vai ficar vendo o cursor pulando lá e o que eu faço, tá? Então é muito importante nessa entrada trabalhar com comandos de interação e comandos de captura de dados para que a gente possa colher os dados de forma correta, ok? Tá? Quando vocês forem aprendendo de forma avançada na programação, vocês vão ver que essas entradas de dados podem ser coletas feitas pelo usuário, mas também de acesso a bancos de dados, tá? Que aí é o segundo curso depois desse, que é como eu vou trabalhar desde criar um banco de dados, mas também de acessar e recuperar esses dados para eu poder usar dentro dos meus programas, tá? Mas primeiro a gente trabalha com a entrada tradicional. Uma outra lição aprendida que é bem importante é que no processamento é o momento onde eu vou colocar as minhas regras. Ok? Vou colocar minhas regras. E a Debbie me perguntou ontem assim: poxa, eu posso colocar uma regra, coloca assim, escreva, vou juntar já as duas coisas, escreva, idade, fecho aspas, vírgula, aí eu coloco ano atual, menos ano nascimento, fecho aspas. Aspas só no resultado. Você tá No que eu quero colocar como descritivo. Eu estou colocando a regra de negócio
junto com uma mensagem que eu já quero que faça tudo uma vez. Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou fazendo um cálculo, porque o processador ele consegue fazer isso. No próprio comando escreva, ele faz uma operação. Eu não falei que o processo ele tem 3 etapas? Então vamos fazer. Colhi o ano atual, dei um leia, né? Pedi para ele falar o ano de nascimento, né? Essas duas etapas aqui, de qual parte que é aqui do processo? Ele seria entrada de dados. Entrada de dados. Estou nessa etapa aqui, já declarei. Ok. Aí, Abastecendo. tá? Vamos supor que eu, para simplificar, eu já sei como que é a regra, né? E vou falar o seguinte, eu quero que já solte o dado, solte a resposta. A sua idade é? Tá? Então, eu uso um comando. O comando para sair dados qual que é? Escreva. Escreva. Né? O escreva sempre é para informar. Né? Eu posso usar ele na entrada de dados? Deve, para poder comunicar com o cliente e ajudar ele a saber o que tem que falar. Mas basicamente ele é um comando de output. Então no escreva eu vou dar uma mensagem, ok? Né? Então eu posso criar um comando da seguinte forma: escreva idade igual, fecho aspas, vírgula, porque a vírgula vai executando comandos, tá? Ano atual menos ano nascimento. Eu queria te perguntar alguma coisa dos espaços no muro. Quando é que os espaços vão impactar? Ou Aqui, quando você tem em Plix, o espaço foi o que você digita. Plix. Plix? Aspas. A gente chama de Plix. Por exemplo, se eu deixar um espaço aqui, ó, ele vai deixar esse espaço. Ok? Mas não vai impactar o meu cálculo. Não. Eu já vi um menino lá, o Guanabara gosta sempre assim, qual espaço? Plix. Sempre. É igual o espaço Plix, é para dar a indentação, né? Na hora que o resultado aparece, ter Para não aparecer coladinho. coladinho junto com o sinal. Ele fala Isso aí muito é da visão do indentação. usuário, para ficar agradável. Fica agradável. Eu posso colocar 2 pontos aqui, né? Pode também. Mas eu deixo um espaçozinho aqui para ficar harmônico. Mas o espaço em si Não influencia nada. impacta no cálculo. Dentro da própria variável não pode haver espaço. Sim, mas sim. entre os comandos e as outras declarações não tem problema. Eu posso deixar um espaço aqui, depois da vírgula, para compreensão, né? Ou para exibição, ficar um pouco mais harmônico. Esse comando é válido? É. Mas dentro da didática, que eu falei que, olha, tem uma etapa de processamento, uma etapa de saída de dados, quando eu faço isso aqui, eu estou misturando as duas coisas. Porque eu já estou dando a mensagem e fazendo o cálculo. Na sua cabeça de programador, beleza, mas para o usuário... Não, para o usuário também pra é indiferente, ele vai receber a mensagem, mas para a didática do aprendizado, o que eu recomendo, tá? Em vez de fazer isso aqui, eu vou criar 3 variáveis, a ano atual, a ano nascimento, a idade. Vou fazer que idade recebe ano atual menos ano nascimento, e depois eu vou escrever, escreva idade. Aqui idade é uma variável, tá? Quando eu uso a estrutura plena, eu estou falando que isso aqui é entrada de dados, isso aqui é processamento, isso aqui é saída. Sim. Então vocês às vezes vão se ver muito tentados na hora de fazer o programa, de já no processamento já fazer saída também. Mas para efeito de aprendizado e organização do algoritmo, eu recomendo. Uma outra coisa que ela é muito importante, e aí eu não sei se acho que lá no curso acho que não falou, que é indentação. Falou. Fala? Ele é chato. Então tá. Então vamos lá. Né? O que é indentação? Que ajuda a organizar, né? Isso, a visão. Até esse meu código aí tá sem indentação, Isso, por tá isso sem que eu boa vi. prática. Então, assim, ó, então eu tenho o Não, estou usando algoritmo, tab. Não usei. tem o algoritmo e eu vou ter um comando fim do algoritmo. Tudo que eu for colocar aqui, eu uso indentação. Né? Vou começar uns espaços para dentro, para saber que não tem nada entre um e outro. Tá? Então eu tenho um var, né?
Normalmente, quando eu vou declarar a variável, eu já dou uma indentaçãozinha aqui também. Eu não estava dando indentação não, Então, mas assim, vamos- idade, É a Camila do... Essa indentação, ela impacta no resultado? Não, é só mas para ela visual. organiza, ela É questão organiza. visual. Mas, assim, não só visual, ela ajuda nós verificarmos erros. Ó, isso aqui é um exemplo. Ó, que Do esse tá ser grande. senão. É, já do ser senão. A primeira aula que ele vai falar de ser senão, ele fala só de uma vez. Se acontecer isso, é isso. Se não, pá. Mas tem estruturas que nem a Nomura falou, você tem tantas hipóteses que você pode ir construindo várias possibilidades usando ser senão. Sim. Esse aqui é um exemplo. Então, assim, blocos de notas. Ah, se tirou nota A, é excelente. Se tirou nota A, então, assim, ó, a indentação é isso daqui. Porque aí você consegue identificar. Por exemplo, vamos supor que eu vou construir de novo o algoritmo da idade lá, tá? Fazer passo a passo como eu E construiria. precisa fazer assim, no mural, você vê, quase que fez uma seta. Precisa, o fim sempre precisa ficar voltando ou esse é capricho? Não, é assim, ele precisa fechar a cada senão ele precisa fechar Ah, é? a condição. O fato dele estar assim, você identifica a qual C ele está fechando. Se você não fechar a condição, ou ele vai dar um erro Ele de vai estar compilação. amarrando aqui, esse, fecha Fecha com esse, esse, fecha com esse. Se você não fechar a condição, Não é se design, não é só design. Se você não fechar a condição, já aconteceu dele fazer um comando errado, dele entrar numa regra que não devia, porque faltou o fim C. Ou pode acontecer, se você não fecha as indentações, do programa entrar em loop, e aí ele fica onerando a máquina do mainframe e começa a gastar a janela de processamento e o pessoal fica desesperado. Já aconteceu. De você errar o ponto e vírgula e ele ir para um outro comando que não tinha nada a ver e executa. Ferrou. E esse loop aí que às vezes derruba a gente, por exemplo, esses bebês? Derruba esses bebês. Eles derrubam. Imagina um programa entrar em loop. Misericórdia. Ele vai, né? Uma outra coisa que eu recomendo também, principalmente quando vocês forem entrar nesse C, nos algoritmos, né? Quando nós olhamos, e até tem validador de código, nós já temos validador de código, né? Quando passa, o programador faz, mas ele passa por um depurador automático. E lá a gente já tem algumas condições. Não é permitido usar a condição C com mais de 2 níveis ou 3 níveis. Porque se você está usando com mais de 3 níveis é porque está complexo, você tem que melhorar seu algoritmo. Aí talvez seja melhor usar o escolha. Tá? Nós já temos ferramentas internas desenvolvidas para não deixar passar programas assim. Você tem um exemplo? Mais 3 níveis? Isso aqui, ó. Isso aqui não passaria no compilador. É? Não, assim, não no compilador seu, mas no validador, Tá. porque não usou um comando adequado para fazer. Tudo bem Pois que- é, e se o resultado menor ou igual a 70, Tá se vendo, ó? tiver entre 70 e Ó, 80... você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Vixe. Não precisa tanto detalhamento, né? Não, eu tenho outros comandos que fazem a mesma coisa de forma mais eficiente. Do que o C. Que o C, né? O C gasta... Ou a lógica dele pode ser melhorada, né? Não fica. Detalhou muito. Então vamos lá, ó. C, né? Então eu tenho o algoritmo idade, eu vou criar a minha descrição, ok? Né? Sempre comparando, isso aqui não gasta máquina, não gasta tempo de compilação, tá? Então quanto mais comentários vocês puderem colocar no seu programa, Estou aprendendo agora, Melhor. não colocava nada. isso, tá? Então aqui eu tenho a descrição, eu tenho a versão, data, nome do programador e uma descrição. Então versão 01, data 21/2, nome Nomura, implementação, programa. Ok? Depois, eu já idento aqui, tá? Já idento Variável. a variável, idade atual, idade
Não seria ano atual? Aí. Depois, o que eu vou fazer aqui? E normalmente eu posso pôr comentário o quanto eu quiser, tá? Eu posso colocar um comentário aqui antes, né? Falando aqui é a declaração. Tá? Para deixar bem claro o que eu estou fazendo. Aí eu vou fazer uma cara que é inicialização. Idade, ano atual. Eu garanto que todas vão estar zeradas na hora que eu entrar para fazer leitura. Esse símbolozinho, me perdoe. É o para diferenciar do O, né? Ah, tá. Que é aquele Isso. zero cortado. O zero cortado, né? Bom, Botei. depois que eu fizer a visualização, qual é a próxima entrada? Eu fazer a entrada de dados, né? Ô, Nomura, você tá lembrando a gente da inicialização que não pode ficar vazio. O resultado não pode ser vazio, é isso? Não, tô garantindo que essas variáveis não vão ter lixo. Ah, tá. Por ter vindo, às vezes, de algum programa. É claro que quando E eu é tô... com esse símbolo que... Não. Desculpa. Eu posso... Esse aqui, porque essas variáveis todas são... São numéricas. Então vão receber 0. Ok. Se tivesse alguma que era caractere, eu colocaria espaço. Então no teclado, quando eu estiver selecionando, é 0. Só colocar 0. Zero. Se, vamos supor que eu tivesse aqui uma que era... Caractere. Hã? Se fosse caractere, você botaria... Eu colocaria aqui assim. Para inicializar ela, vamos supor o nome, né? Sem espaço. Juntinho. Juntinho. Plix, tá. plix. Aspas. Duplo plix. Duplo Temos plix. Plix. Agora eu só vou falar plix. É também. plix, Eu não sei de onde que veio esse nome não, mas... Agora você Só pra até dar me de deixaram. entendido. Até me deixaram. Você não conhece. Colocar lá no grupo lá, Netflix. Estamos aprendendo Plix. Não, fala aí que a gente vai colocar assim. Já Então fiz um sabia. comentário agora, que agora nós vamos iniciar a entrada de dados, ok? Tá? E comentário, gente. Usem comentário ao máximo, né? E aí eu vou colocar escreva. Eu escrevo a L, né? Se eu quero pular a linha, né? Informe. Ano atual. Dou um espacinho aqui. Naquele formato. Eu acho assim mais visual, né? Leia. Porque aquela opção, você fala assim, 4 dias a pessoa não lê. Parece que o A fixa. Você passa assim, a pessoa normalmente lê rápido, né? Sim. Aí faço a mesma comando pro coisa, né? Aí depois eu vou criar uma etapa que é o processamento. E deixa o comentário lá, olha. Escreva uma função. Então função precisa... E o fim do algoritmo. Identado, né? Quer melhorar o código ainda? Eu pego aqui, antes da declaração das variáveis, pego isso aqui e coloco como comentário. Você põe os casos de teste. Olha. Os casos de teste. Antes das Não, variáveis. Depois do início. Depois da descrição, eu coloco os casos de teste e aí começo a fazer o algoritmo. Gente, aí ó, ficou um algoritmo. Porque quem pegar e tiver que fazer manutenção, vai criar um novo caso de teste, né? Porque deve mexer em alguma coisa, mas ele vai poder saber aplicar todos os testes que foram feitos para validar o algoritmo no estado que está, na versão que está, e poder repetir. Para ver se o algoritmo não vai dar... Aqui você pode seguir adiante. Para checar se não vai dar efeito colateral. Qual que é o problema na programação que a gente tem hoje? Como a gente tem programas feitos há mais de 10, 15 anos, as pessoas já não estão mais aqui, ok? E os sistemas, os negócios estão cada vez mais complexos e interligados. Sim. O que o programador normalmente faz? Pega uma condição C, protege aquela regra para garantir tentar garantir, né, que só vai fazer, e só faz teste ali. Ele não testa outras situações para checar se aquilo que ele fez, e aí o que fica? Mais um puxadinho, mais um puxadinho, mais um puxadinho. Então você vê os códigos, tem
várias bombas relógios montadas e as pessoas não sabem, né? Então, colocar os casos Onde de estão teste as minas? dentro do código para efeito do nosso aprendizado é uma boa prática e um exercício para E que... você coloca isso na descrição. Sim, como um descritivo. Descritivo pode. Mas com a prática dos casos, você aprimora seu algoritmo. E como a gente discutiu também, né, Dê? Você pode, a gente tem vários exercícios. Eu elaboro aquilo de uma maneira, você de outra, e todo mundo chega no mesmo resultado. Chega no mesmo resultado. Mas o importante, então, vocês aprenderem as boas práticas da organização, né? E amadurecer a lógica de vocês a partir da criação dos casos, Excelente. tá? E, se possível, trazer esses casos para descrição do algoritmo, aí, gente, é show, é show. Porque a pessoa que vai pegar para fazer... Sempre, gente, sempre. Eu vou escrever e buscar fazer uma lógica. Não é para eu entender. Uma questão de humildade é para que o outro entenda. Se você construir uma lógica, né, que eu tenha escrito, e a Deb, na hora que entrar naquele programa, assim, caraca, puxa, acho que foi eu que fiz. É que você conseguiu chegar nesse processo de aperfeiçoamento. Então, a lógica ou a construção do algoritmo, isso numa postura muito humilde do profissional, né? É escrever para que o outro entenda. Porque eu penso no outro, ou ao outro que quando dá o abend às 3 horas da madrugada, ele talvez tenha que entrar e... Isso. Fez sentido para vocês? Excelente. Fez. Muito bom. Pra Tá. gente que está começando. Isso, então assim, ó, faça uma decomposição inicial, constrói o algoritmo. Acabou mais umas 10 dessa, né? Rodou, ok? Com essas Tem que fazer boas uma práticas, sessão só- monta faz os casos 4 de hoje. teste, traz os casos de teste para descrição e aperfeiçoa um pouco mais o algoritmo, caso o caso de teste enderece para melhorar. Mas você falou uma coisa boa mesmo, essa questão de você fazer o rascunho no paralelo. É. Para você organizar o pensamento que você está Isso, buscando. isso. Né? A gente tem a mania vai assim, vou ali, tá. Tudo coladinho, né? Aí você seleciona. Seleciona tudo. Ok. Editar, Ctrl G. indentação. Primeiro tem que selecionar tudo. Seleciona tudo. Dá o Ctrl T. Eu acho que até não precisa selecionar. Deixa eu ver sem selecionar se ele faz. Ctrl G. Já faz sem... Que lindo! Até, tá vendo? Os Conta os comentários. segredinhos aí, número que a gente não viu ainda. Dá outro exemplo, gostei desse. Hã? Muito fera. Aqui você consegue fazer o debug passo a passo e mudar valores. Debug é execução, né? Step, acho que é esse aqui. Passo a passo. Ele vai passando? Vai. Porque não começou ainda. Agora se inscreva. Isso. Escreva. Que você vai acompanhando. Vai ler. Então eu vou o pôr aqui, ó, debug é bom. 56. Né? Ficou 56 aqui, né? Ficou. Vai dar aí, 26 porque ele está pedindo lá com valores maiores depois. É porque não vai passar no mínimo de De financiamento. 80. É porque 80 mil o mínimo. Esse já é da sua área, Rosa. Bate palma quem gostou. Namoro, muito O obrigada. introdutório, né, Namoro? demais. É bem Vocês dois didático, são né? excelentes. Um aspecto introdutório. Né? Muito bom. Não, e parabéns, gente. Desculpa Parabéns. as perguntas Gente, de pra mim isso é total cachaça. ignorância. Isso aqui é cachaça pra mim. É, que a gente- Fiquei muito à vontade. Parabéns. Não, parabéns Eu pela acho sua que- disponibilidade. É o básico né? do básico, o supra-sumo da Ó. a falta de conhecimento. Eu vou colocar uma experiência minha. Em 1995, né, eu entrei para esse mundo, né? Sabia um pouco do Pascal, que é o básico e tal, né? Mas não tinha nenhuma experiência de desenvolver sistemas De mercado. de mercado, não tinha. Aí me deram um livro de uma linguagem chamada Power Builder. Na época já era a gente já tinha em 97 lá era o COP, uma infraestrutura que a gente chama cliente-servidor, que é o que é hoje a plataforma ABB, em 97. Mas o banco não tinha ainda essa infraestrutura
enfim, para rodar nas agências. Não tinha nem base corporativa ainda na época. Você tinha isso internamente lá, né? Tinha e tal. E aí, então eu começando a aprender a programar, e de um livro, né? Conhecia assim, programar um pouquinho assim, né? E tinha outros profissionais que estavam também começando com colaboradores, já tinha mais experiência tal, e faziam tal. E até quando eu fiz minha primeira tela, que se chama Getting Start, né? Que é uma aplicação básica, como se fosse um algoritmo de um desafio. Eu achei massa, né? Fiz tal. Aí o meu gestor olhou assim, claro, falou brincando na época, mas eu, né, acreditando, não tá muito bom isso aqui não, né? Falei, putz, eu fiquei mal. E aí, estudando, praticando e tal, e eu perguntei para um amigo meu, que é o Emerson Lariano, ele até aqui, trabalha ainda. Falei, pô, quando que eu vou chegar nesse nível? Falei, calma, mano, pratica, que você vai chegar lá. E hoje eu sou instrutor de lógica, né? Então, assim, ó, sempre vai ter um começo. O começo não é simples, né? Mas com a persistência e a prática, assim, não adianta também só vocês estudarem e não ter algo... Um propósito, isso, né? Arrumem alguma coisa, né? Possa... Porque é melhor o aprendizado de ser fila puxada do que fila empurrada, né? Sim. Então, assim, façam um algoritmo para o dia a dia de vocês ali, ou para casa, criem alguma coisa, né? Que vale a pena. Que vai ajudar vocês a exercitar. Como a Débora, chama seus filhos, ensina a lógica para eles, criem alguma coisa, alguma situação que puxe vocês para... E a questão do raciocínio lógico para filhos, né? É ótimo. É organizar o pensamento, né? Organizar o pensamento. Assim, se você treinar o que a gente exercitou aqui, na Adtech você vai ser o cara top já. Então, siga, continue estudando e não deixe de perguntar o óbvio, porque o óbvio é o principal ruído de comunicação. Estamos aqui para ajudar vocês. Um abraço, galera.